O Planalto de Gizé é provavelmente o local antigo mais conhecido da Terra. Da Grande Pirâmide à Esfinge, as construções do Antigo Egito são fascinantes. No entanto, esses monumentos não apenas estão entre os mais conhecidos da Terra, mas também entre os mais misteriosos. Apesar de séculos de estudo vigoroso, ainda não temos certeza de quem construiu essas coisas ou por quê. Sabemos que foram os humanos, mas quais técnicas usaram, como construíram e quantas pessoas foram necessárias para construir monumentos tão grandes ainda nos deixa, ou a mesmo estudiosos, com uma pulga atrás da orelha. Ao sudoeste do Planalto de Gizé, na antiga necrópole de Larian, existe um local que pode fornecer a peça que faltava no quebra-cabeça, um local que pode conter a chave para a compreensão de todos os maiores mistérios do Egito. Em maio de 1900, um arquiteto e egiptólogo italiano chamado Alessandro Barsanti estava realizando pesquisas num local conhecido como Pirâmide de Camadas, em Zuyet al-Arian, uma cidade no Baixo Egito. Barsanti trabalhou para o Serviço de Antiguidades Egípcias por décadas, tornando-se famoso por sua descoberta da tumba de Akhenaton, ou Akhenaton, em 1891. E com a sua vasta experiência, ele rapidamente percebeu que a pirâmide de camadas não era nada interessante. Até o ano de 1900, era pouco mais do que uma pilha de escombros. Além disso, suas camadas subterrâneas estavam inacabadas e desprovidas de quaisquer artefatos. Barsanti, como outros antes dele, passou a acreditar que o local nunca foi realmente uma pirâmide completa, mas sim uma que foi iniciada e abandonada depois que o rei encomendou o projeto e morreu. Desanimado, Barsanti então reuniu sua equipe com a intenção de retornar a Gizé e começar a procurar um novo projeto. Foi nessa viagem de volta que ele tropeçou acidentalmente em algo incrível, algo que mudaria a sua vida para sempre. Em vez de pegar a estrada usual de volta a Gizé, ao longo da borda do deserto, Barsanti decidiu pegar um caminho incomum, que fornecia um ponto de vista impressionante da região. Ao olhar para fora desse planalto, ele notou algo que chamou a sua atenção. Cerca de 1,5 km ao norte da pirâmide de camadas, parecia que o solo estava repleto de grandes fragmentos de granito, bem como o tipo de pó de granito que é deixado para trás quando as pedras são polidas durante a construção. Barsanti, então, registrou em suas anotações o seguinte: imediatamente pensei que eles apontavam para o local de um campo onde haviam trabalhado os blocos e objetos móveis destinados a uma grande tumba, e que essa tumba deveria estar escondida na região. Os egiptólogos vinham conduzindo estudos em Zawiet el-Arian desde a década de 1830 e nunca antes tinham registrado nada além da inexpressiva pirâmide de camadas. O egiptólogo então decidiu investigar o local. Seguindo os relatos do próprio Barsanti, ele subiu uma colina para observar todo o terreno e de repente reconheceu ao sul da colina os restos de um imenso edifício retangular. Então estudou cuidadosamente o layout do terreno e logo percebeu no centro do planalto uma pequena depressão formando uma bacia e uma espécie de trincheira que vai de norte a sul. Ele ficou convencido de que estava na presença de um monumento desconhecido. Intrigado com o potencial desse monumento desconhecido, Barsanti correu para o Planalto de Gizé e reuniu uma equipe de 50 homens, retornando ao misterioso local no dia seguinte para conduzir uma exploração. Levou apenas 2 dias para o estudioso perceber que a sua intuição, sim, estava correta, já que havia uma espécie de imenso edifício retangular enterrado sob o solo. Quando começaram a escavar, Barsanti e sua equipe rapidamente descobriram que o suposto edifício retangular era, na verdade, um enorme poço de calcário. Além disso, eles começaram a perceber que o poço não havia sido apenas tomado pela areia do deserto, mas intencionalmente preenchido com uma massa emaranhada de blocos de calcário, pesando de 3 a 4 toneladas cada. Aos poucos, Barsanti e equipe começaram o processo de remoção desses blocos, cavando cada vez mais fundo no poço. O trabalho foi lento e árduo até que no dia 8 de dezembro eles descobriram algo que mudaria instantaneamente toda a sua percepção do local. A 21 metros de profundidade, eles se depararam com um grande bloco de granito rosa, que fazia parte da parede.
Isso era diferente dos blocos de calcário que eles haviam descoberto até aquele ponto, já que o granito rosa é muito mais valioso e muito mais difícil de trabalhar. Para você ter uma ideia, esse tipo de granito não foi usado pelos antigos egípcios em coisas comuns, indicando a Barsante que o local era, sim, algo especial. Ao escavar um pouco mais, a equipe encontrou mais blocos de granito rosa ligados ao primeiro, até que em fevereiro de 1905 descobriram um enorme bloco de granito rosa de 30 toneladas, que parecia demarcar o fundo do poço, formando a base de uma espécie de pavimento. As décadas de experiência de Barsante lhe diziam que aquele bloco era a descoberta que ele esperava, uma indicação. Ele acreditava na entrada para um mundo subterrâneo, certamente repleto de túmulos e tesouros incalculáveis. O que tornava essa possibilidade particularmente empolgante para Barsante era que até aquele momento ele não tinha conseguido determinar quem havia construído o misterioso poço. Durante a escavação, ele e a sua equipe encontraram inúmeras inscrições esculpidas nas pedras que compunham o local. Estranhamente, Barsante e outros egiptólogos em Gizé e no Cairo, a quem Barsante havia enviado esboços, não conseguiram decifrar o significado dessas inscrições, com estudiosos discordando do que significavam e a quem elas poderiam ser atribuídas. A cada nova inscrição descoberta, o mistério só aumentava. Se, como acreditava Barsante, houvesse câmeras subterrâneas sob o granito rosa, elas revelariam os criadores dessas inscrições? Talvez, mas só o tempo iria dizer. Barsante então começou a tentar cavar sob o fundo do poço, usando macacos e outras máquinas para mover o bloco de granito de 30 toneladas e olhar o que havia embaixo. Porém, o que ele encontrou foi outro enorme bloco de granito, e abaixo dele outro, e depois outro, todos empilhados, e cada um se ligando com um sulco ao bloco acima. O motivo dos blocos estarem empilhados era exatamente isso que Barsante queria descobrir. Afinal, por que diabos iriam se dar ao trabalho de empilhar granito rosa valioso, hein? Bem, antes que pudessem responder essa pergunta, Barsante e equipe fizeram outra descoberta, que seria a mais notável e enigmática. No dia 12 de março, eles encontraram um objeto de uma forma inteiramente nova. Era um grande tanque oval, feito de granito rosa, polido como um espelho com 1,5 metros de profundidade. O objeto tinha sido esculpido em um dos blocos do pavimento que ocupa o fundo do poço. O tanque não era incrível por si só, com seus lados espelhados polidos e a sua estranha forma oval. Mas observou bastante. Parecia que alguém no passado havia feito de tudo para protegê-lo. Em seus registros, Barsante relatou que espalharam sobre a tampa uma camada de cal e sobre ela um leito espesso de argila bem espalhada, que impedia totalmente o contato dela com os blocos de calcário empilhados sobre ela. Mas por que isso foi feito? Barsante se perguntou, tentando pensar que a importância tinha o tanque que exigia tal proteção. Ele acreditava que a resposta deveria estar contida dentro da cuba. Não só a coisa inteira havia sido cuidadosamente protegida, mas também era encimada por uma tampa muito bem ajustada, feita de granito polido e selada ao tanque com gesso. Lentamente, Barsante e sua equipe removeram a tampa e, quando a levantaram, ficaram desapontados. O tanque da cuba estava vazio, não continha nenhum artefato, nenhum grande tesouro cuidadosamente protegido. Na verdade, não estava completamente vazio. Como registrou Barsante, ele percebeu que apenas as paredes laterais estavam forradas com uma faixa preta. Provavelmente é o depósito de algum líquido usado como oferenda e que teria o evaporado ao longo dos anos. Para Barsante, esse estranho depósito revelou a natureza incomum da banheira. Foi levantada a hipótese de que este tanque fosse um sarcófago não utilizado. O cuidado com que foi protegido prova que continha algo, e o depósito escurecido indica a natureza deste conteúdo. Ficou claro que o mistério do poço em Zuyet al-Arian estava se aprofundando e Barsante acreditava que tinha que resolver esse mistério. A escavação continuou até que o egiptólogo e sua equipe descobriram um enorme bloco de granito rosa que se estendia de parede a parede diretamente do centro do poço,
que parecia ter sido colocada ali como uma espécie de rolha no chão. Os especialistas achavam que esse enorme bloco certamente marcava a entrada para as câmaras internas escondidas sob o solo. Enquanto o Barsante continuava o seu trabalho, a notícia de suas façanhas se espalhou pelo Egito e também pelo mundo. Muitos estavam céticos de que ele encontraria o que procurava, preferindo acreditar que Barsante estivesse enganado, que estava perdendo o jeito e que, na verdade, o poço em Zuyet El Arian era um pouco mais do que a fundação de uma pirâmide que nunca foi construída. Mas então aconteceram duas coisas que pareciam apoiar a crença de Barsante. Primeiro, na extremidade norte do poço, ele e sua equipe começaram a descobrir uma escada cuidadosamente acabada que subia do poço. Esses não eram o tipo de escada criada para operários, pois eram muito íngremes e bem acabadas, parecendo quase cerimoniais. Tinha mais cara de que foram construídas para levar alguém a seus aposentos. Em seguida, algo ainda mais incrível aconteceu. Em 31 de março de 1905, caiu uma terrível tempestade que bombardeou o deserto com chuvas torrenciais e encheu o poço com mais de 3 metros de água. Incrivelmente, algumas horas após a tempestade, o nível de água do poço caiu rapidamente para 1 metro. Certamente, afirmou Barsante, deve ser porque a água estava vazando para algum tipo de câmara subterrânea, para os cômodos escondidos que ele acreditava estarem esperando para serem encontrados sob o poço. Essa era toda a prova que Barsante precisava para validar a sua crença, e ele jurou redobrar os seus esforços. Imediatamente, ele e a sua equipe começaram a cavar o piso de granito rosa do poço, tentando cavar grosseiramente a pedra no chão. Só que isso provou ser extremamente difícil. Os blocos eram enormes e muito pesados. Para piorar, eram selados com uma argamassa muito resistente. Além disso, eles estavam interligados com um quebra-cabeça. E mover um significaria mover todo o conjunto. No final de 1906, ainda sem ter encontrado o que havia sob o poço em Zuyet El Arian, Barsante ficou sem recursos financeiros e foi obrigado a encerrar o trabalho e mandar a equipe para casa. Mas ele não desistiria. Durante anos, ele buscou financiamento, afirmando a todos que quisessem ouvir que ele estava à beira de uma descoberta surpreendente. Finalmente, anos depois, em 1911, ele recebeu seu financiamento e quase 5 anos depois, voltou para retomar a escavação. Haja perseverança. Dessa vez, Barsante alcançaria os seus objetivos, ordenando que a sua equipe removesse os blocos de calcário que compunham a extremidade leste do poço, cavando um túnel que permitiria a remoção mais fácil do piso de granito rosa. Entre o peso dos blocos, a argamassa de cimento e o padrão de encaixe, o trabalho foi o mais difícil que sua equipe já havia realizado. Porém, infelizmente, o trabalho foi tão difícil que, novamente, Barsante ficou sem recursos financeiros antes que pudesse resolver o mistério. Pela segunda vez, ele teria que viajar pelo mundo em busca de um novo financiador. Mas antes que ele pudesse encontrar um, a Primeira Guerra Mundial começou, deixando a exploração do local totalmente inviável. Em 1917, Barsante morreu inesperadamente aos 59 anos. Em vez de continuar o trabalho de Barsante, os egiptólogos simplesmente se esqueceram do local, deixando o mistério sem solução. Com o passar das décadas, o poço lentamente se encheu de areia até a década de 1950, quando o local foi escolhido para o cenário do filme de 54, A Terra dos Faraós. Para preparar o local do filme, a areia foi retirada do poço e foi feita para parecer como seria quando foi construído. Isso proporcionou a oportunidade de tirar fotos e vídeos impressionantes do local pela primeira vez. Intrigados com as fotos incríveis apresentadas no filme, 2 estudiosos italianos, Vito Maraggiollo e Celeste Rinaldi, decidiram ir ao local e investigar, literalmente, mais a fundo. Munidos com as anotações originais de Barsante, eles pretendiam finalmente continuar o seu trabalho. No entanto, quando chegaram no início da década de 1960, descobriram que o poço havia começado a se encher de areia novamente, que teria que ser removida antes de qualquer estudo a ser iniciado. Consequentemente,
O que eles poderiam alcançar em seu curto tempo no local era muito limitado, mas a verdadeira razão pela qual eles não puderam ir mais longe foi que, em 64, o acesso ao local foi repentinamente restringido pelo governo egípcio, que inesperadamente escolheu Zuyet El Arian como local para uma nova base militar. Maradiolio e Rinaldi foram rapidamente expulsos e nunca mais os pesquisadores dariam uma olhada no misterioso poço. A questão é por que os militares egípcios escolheriam Zuyet El Arian como base e restringiriam o acesso a um local tão misterioso. Claro, hoje muitos egiptólogos tradicionais afirmam que não há mistério a ser resolvido. Os militares parecem não se importar, já que eles acreditam que não há mais nada a investigar. No entanto, a afirmação que o local em Zuyet Al Arian é simplesmente uma pirâmide inacabada é um argumento com poucas provas e muitos furos óbvios. Para começar, a única pessoa a examinar o local pessoalmente, Alessandro Barsanti, afirmou explicitamente que não acreditava que fosse uma pirâmide inacabada. Afinal, se o poço era apenas a base de uma pirâmide, por que o seu piso era feito com enormes blocos de granito interligados, unidos por uma argamassa forte como um quebra-cabeça interligado e projetado para impedir a sua remoção? Além disso, por que usar granito rosa? Como já foi dito, o granito rosa era extremamente valioso e notoriamente difícil de trabalhar. Tem também o fato de que, para chegar a Zuyet Al Arian, o granito rosa teria de ser trazido de uma pedreira em Aswan, a cerca de 933 quilômetros de distância, flutuando pelo Nilo em enormes embarcações e depois arrastado por quilômetros pela areia para chegar ao local. Se o poço era apenas uma fundação de pirâmide, por que não usar apenas calcário? Há também a questão das inscrições encontradas no local. Se realmente não há mais nada a investigar, então por que até hoje os egiptólogos não conseguem chegar a um consenso sobre o que significam as inscrições e de onde vieram? E a cuba oval, a coisa mais misteriosa de todas as que Barsanti encontrou durante o seu trabalho no local. Se o fosso era uma fundação piramidal, então a que propósito esse tanque servia? Nos tempos modernos, pessoas começaram a fornecer uma resposta sobre o que realmente essa construção era. A Grande Pirâmide de Gizé permanece até hoje como um dos maiores mistérios da Terra. Apesar de séculos de pesquisa, os cientistas ainda não têm certeza de como foi construída ou sua finalidade. O consenso diz que as pirâmides serviam como túmulos para os faraós. Porém, muitos apontam que a pirâmide de Gizé, por exemplo, não possuía nenhum resto humano. Uma das teorias sobre a verdadeira função das pirâmides, divulgada no livro A Bomba do Faraó, de Edward Kunkel, diz que as passagens e câmaras dentro e abaixo da Grande Pirâmide eram os condutos e reservatórios de uma bomba gigante de água, que teria sido usada para enviar água para o deserto e irrigar a terra. Kunkel diz que as pirâmides tinham duas bombas, uma subterrânea, representada pela misteriosa câmara subterrânea da pirâmide, e outra acima do solo, nas câmaras intermediária e superior. Juntas, as bombas criaram 2 riachos que sairiam da pirâmide através de poços. As suspeitas são que eles usavam a famosa bomba de Ariete, ou carneiro hidráulico, sistema que usa a gravidade para bombear água. Dito isso, estudiosos ligaram a teoria ao misterioso poço em Zuyet El Arian. Alguns afirmam que o poço não era uma pirâmide inacabada, mas um local de saída de água bombeada pela Grande Pirâmide. O poço gigante projetado como um reservatório de água bombeada de baixo para cima. Também teorizam que talvez tenha sido por aí que a água saía e abastecia o sistema de pirâmides. Se isso for realmente verdade, a descoberta muda toda a nossa compreensão sobre essa civilização. Os antigos poderiam realmente ter construído um sistema de irrigação subterrâneo acionado por uma poderosa bomba que se estendia até Zuyet Al Arian e através do Egito? Algumas pesquisas sobre o assunto afirmam que, de fato, a ciência está começando a revelar que pode ir muito além do bombeamento de água para irrigação. Infelizmente, até hoje essa teoria não foi comprovada, mas pode ser que no futuro cientistas e arqueólogos encontrem algo que irá mudar completamente a nossa compreensão sobre a verdadeira função das pirâmides.
que você achou do assunto? Deixe nos comentários. Obrigado pela sua companhia especial. A gente se vê num próximo vídeo.